Oi, eu sou o Leone, e você provavelmente deve ser que nem eu e tem alguma cor preferida. Talvez você se pareça ainda mais comigo e não consiga escolher só uma cor. E aí acaba tendo mais de uma cor favorita. Talvez você só goste de cores no geral e não tenha uma cor favorita em si, ou então simplesmente, sei lá, você só não gosta de cores e ponto final. Bom, independente de qual desses grupos você se encaixa, uma coisa é certa: as cores estão presentes no nosso dia a dia e, a menos que você tenha algum problema grave de visão, elas com certeza cumprem uma função fundamental na sua vida. Por exemplo, são graças às cores que você sabe quando atravessar uma rua ou esperar os carros passarem só por conta das cores nas luzes de um farol. Ou então se alguma fruta está boa ou ruim para comer, dependendo da cor dela. Isso é porque atualmente cada cor carrega consigo diversos significados, que foram surgindo com o passar das épocas à medida em que as cores eram aplicadas nas mais diferentes situações. Por isso que, com esse número gigantesco de possibilidades para o significado das cores, surgiu um estudo que analisa as cores e o que elas podem representar. Esse estudo é chamado de Psicologia das Cores, também conhecida apenas como Teoria das Cores. Segundo esse estudo, as cores podem influenciar o nosso cérebro e emitir certos incentivos que são capazes de provocar algum sentimento ou sensação específica na gente, ajudando a entregar uma mensagem de uma maneira muito mais efetiva do que antes. Tudo isso através de estímulos visuais baseados no nosso cotidiano. Dessa forma, a Psicologia das Cores atribui um significado a cada uma das cores principais que vemos no nosso dia a dia. Por exemplo, o verde é uma cor que normalmente associamos à natureza e à vitalidade. Por isso, ela é constantemente ligada à positividade e à esperança, sendo usada para indicar quando alguma coisa está certa ou quando devemos prosseguir, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, a cor verde também pode ser associada à sujeira e a coisas tóxicas, e dependendo de como for aplicada, pode ser usada para estimular nojo ou repulsa. Já o amarelo é uma cor vibrante e chamativa, e por isso ela é normalmente usada para chamar atenção. Não é à toa que essa cor costuma ser a cor de táxis e ônibus escolares em alguns lugares do mundo, já que eles precisam se destacar mais do que os outros veículos. Ao mesmo tempo, o amarelo também é muito usado como referência para radiação, para expressar otimismo e para indicar cautela. O vermelho é uma cor que é constantemente ligada ao amor, à paixão e ao romantismo, mas por ser a cor do sangue, também está atrelada à violência. O branco representa paz, inocência, pureza e fé. O preto representa segurança, força, elegância e morte. O azul representa calma, inspiração, solidão e tristeza, e assim por diante. Esses foram apenas alguns exemplos de cores, dentre muitas outras que existem por aí. E é difícil falar com exatidão quais são todos os significados de cada uma delas, porque isso depende das experiências, da visão do mundo e até da cultura de cada indivíduo. E como existe uma quantidade gigantesca de cores por aí, não existe uma forma certa para a aplicação delas. Mas isso não significa que não precisamos entender a importância do uso dessas cores ao nosso redor. Nesse vídeo em específico, eu vou focar em explorar algumas das possibilidades de como as cores podem ser usadas no audiovisual, como no cinema, em séries e em jogos, que são coisas que eu consumi durante toda a minha vida e que só recentemente eu comecei a perceber a aplicação das cores nesses produtos. Para começar, precisamos definir como que as cores funcionam no geral. E para isso, é preciso entender que elas são divididas em 3 fatores principais: matiz, saturação e brilho. Esses 3 componentes normalmente são encontrados em aplicativos de edição de imagem e de vídeo, muitas vezes em uma tela parecida com essa aqui. Nessa tela, a gente consegue identificar a presença desses 3 aspectos. O primeiro é a matiz, que representa a cor em si, ou seja, é ela que determina uma cor da outra. O segundo é a saturação, que representa o grau de intensidade da cor. Quanto maior a saturação, mais intensa a cor fica. Mas se diminuirmos a saturação, a intensidade também diminui, o que pode levar a cor à escala de cinza. Já o terceiro aspecto é o brilho, que representa o quanto uma cor pode ser clara ou escura. Combinando a matiz, saturação e brilho, ou MSB, para simplificar, a variedade de cores a serem usadas se torna gigantesca, possibilitando que cada cor seja associada a um significado ou sentimento em específico. Dessa forma, as cores funcionam muito bem no audiovisual, já que uma obra pode transmitir uma mensagem justamente por meio das cores, atribuindo significados já conhecidos para elas, ou então explorando novos simbolismos. Nós podemos ver isso sendo usado no filme Malévola. Nesse filme, quando acompanhamos a personagem ainda criança, o verde está presente em muitas cenas, sendo combinado com tons claros e intensos para representar a ligação da personagem com a natureza e a região em que ela vive, bem como a sua bondade. Mas quando ela assume seu papel como vilã, o verde passa a aparecer em tons mais escuros e menos saturados, mesclando com ambientes mais sombrios, sendo associada à maldade que a Malévola possui. Apesar de parecer simples, esse recurso foi aplicado de forma que conseguimos associar a cor verde à Malévola, mas em 2 fases diferentes da sua vida. Quando ela é criança, é usado o verde claro e intenso, representando a bondade, mas quando ela está adulta e já agindo como um vilã,
É o verde escuro e pouco saturado que aparece, representando a maldade. Para chegar a esse ponto, foi preciso misturar tanto a história da obra quanto o uso técnico das cores em si, combinando a matiz, a saturação e o brilho para entregar tons diferentes de uma mesma cor, ambos ligados a situações diferentes de uma mesma personagem. Mas claro que em alguns casos as cores são aplicadas sem essa necessidade de combinar o MSB. O mais importante é a maneira que as cores serão aplicadas. E para isso, existem diversos estilos de aplicações diferentes. Para começar, temos obras que apostam no estilo monocromático, ou seja, aquele que usa apenas uma cor e as suas tonalidades para compor uma cena ou talvez até mesmo uma obra inteira, como é o caso do filme Blade Runner 2049 e suas várias cenas com praticamente uma só cor, ou então de Matrix, em que boa parte do filme conta com tons de verde por toda parte, para representar o mundo digital em que os personagens se encontram. E como eu falei, a monocromia não precisa estar presente na obra inteira. Ela pode ser aplicada em uma só cena para provocar um sentimento em especial para aquele momento em si. Por exemplo, no jogo The Last of Us Part 2, existe uma cena que a protagonista Ellie encurrala uma mulher para descobrir onde que estão seus alvos. Nessa cena em específico, a sala está tomada por um tom intenso de vermelho, que representa a violência que será causada entre as duas personagens, já que a cor vermelha por si só é associada ao sangue. Também temos o estilo das cores análogas, ou seja, cores que estão próximas ou coladas umas às outras no círculo cromático, criando uma harmonia entre si. Dois exemplos disso são o jogo Sayonara Wild Hearts, que combina o rosa, roxo, lilás e azul quase que o tempo inteiro, deixando o jogo com um visual muito bonito e moderno, e o jogo Heavy Rain, que usa várias variações das cores marrom e cinza para representar a estação de outono em que a história se passa, além de entregar uma atmosfera pesada que combina com a história do jogo. Outro estilo é o das cores complementares, que ao invés das cores análogas, se encontram opostas umas às outras no círculo cromático, gerando a ideia de conflito entre si. Isso foi muito usado nos filmes da saga Harry Potter, em que a magia Expelliarmus tem a cor vermelha, enquanto a Avada Kedavra tem a cor verde. Como essas duas magias estão ligadas ao Harry e ao Voldemort, respectivamente, o uso dessas cores passa essa ideia de conflito entre ambos os personagens. Já em uma cena do filme Mad Max Estrada da Fúria, são usadas as cores azul e laranja para criar uma diferença entre os personagens. O Max e a Furiosa, que estão sentados na frente do veículo, são tomados pela cor azul, representando a frieza e a tensão entre eles. Enquanto no banco de trás, as mulheres aparecem juntas ao redor de uma lamparina, e por isso são tomadas pela cor laranja, representando o calor e a união entre elas. Inclusive, a própria combinação de azul e laranja é algo muito presente no audiovisual, principalmente por entregar um contraste de cores opostas que funcionam muito bem entre si. Mas isso pode ser um assunto para um outro vídeo. Outro estilo que pode ser aplicado em uma obra é o das cores discordantes, ou seja, uma cor em específico é escolhida para chamar a atenção do público em relação às demais, normalmente por se deslocar das outras cores. Nos jogos da franquia Mirror's Edge, controlamos uma personagem em uma cidade futurística dominada por cores claras, principalmente o branco. Por isso, para que possamos saber onde devemos ir, o jogo utiliza a cor vermelha para nos guiar, uma vez que ela é mais vibrante e intensa e, por consequência, se destaca em relação ao resto do ambiente. O mesmo acontece no jogo Super Hot, em que todos os inimigos são identificados pela cor vermelha, enquanto todos os equipamentos são identificados pela cor preta. Em Sin City, as cenas são completamente em preto e branco, mas em alguns momentos temos aspectos coloridos, o que serve para destacar aquele objeto ou personagem dos demais e também chamar a atenção da audiência. Algumas obras também apostam no estilo das cores associativas, aquelas que a obra em si faz com que você passe a associar uma ou várias cores a determinado personagem ou acontecimento. Se você já assistiu a trilogia do Poderoso Chefão, provavelmente deve saber que sempre que a cor laranja aparece em uma cena, quase sempre associada à fruta laranja em si, é sinal de que alguém irá morrer ou que acontecerá uma tentativa de assassinato. Uma vez ciente disso, é possível prever quais partes dos filmes serão as mais tensas e associar essa cor às tragédias que ocorrem na trilogia. Já em Star Wars, os sabres de luz têm suas cores associadas ao lado do bem e do mal. O lado da luz da força normalmente está associado aos sabres de cores verde e azul, enquanto o lado negro da força está associado ao vermelho. Esse estilo também se aplica para lugares, como são casos de países latinos, que comumente são associados a tons amarelos ou alaranjados quando usados como localidade no audiovisual, principalmente por serem cores ligadas à alta temperatura, que é muito presente nesses lugares. Existe também o estilo de cores transicionais, que é constantemente usado como um recurso narrativo para mostrar a evolução de um personagem ou de um acontecimento durante uma história. Na série Breaking Bad, à medida que o Walter White começa a se afundar cada vez mais no mundo do crime, suas roupas vão mudando lentamente de cores mais alegres e coloridas para cores sombrias e com pouca cor.
Já no filme Up, ainda na abertura, vemos que o casal vive uma vida feliz, porque ela é representada por cores extremamente vibrantes, mas que dão espaço para cores muito mais sombrias depois de ser dada a notícia sobre a doença. Mas e quando nós não temos cores? Bom, no caso do filme O Farol e do jogo Limbo, a saturação e o brilho das cores é praticamente inexistente, que dá a ambos o visual de preto e branco, repleto de sombras. Nesse caso, é usado o estilo acromático, onde não é feita a presença de cores. Mas isso é totalmente uma escolha criativa, já que por serem obras modernas, a possibilidade do uso de cores existe, mas a direção de arte optou pela ausência das cores para causar estranheza e desconforto, principalmente por conta da temática sombria das duas obras que eu acabei de citar. Por outro lado, temos alguns casos que apostam em cores mais claras e saturadas para entregar um visual mais animador, principalmente em comédias e romances. E também temos obras que tentam misturar esses dois estilos estéticos, como é o caso do Mágico de Oz, que começa em preto e branco, mas que é inundado por cores super vibrantes assim que a Dorothy chega na Terra de Oz. A verdade é que as cores podem ser aplicadas de diversas maneiras diferentes, seja explorando o significado delas ou os estímulos que elas podem causar. O uso correto das cores é essencial para entregar não apenas uma obra concisa, mas também bonita esteticamente falando. E claro, eu não sou nenhum especialista no assunto, mas ver as cores sendo aplicadas de uma maneira única ou muito bem feita sempre me agrada demais, seja lá como for. E bom, se eu falei alguma coisa que eu esteja errado, sinta-se à vontade para me corrigir aí embaixo. Eu não sou nenhum especialista no mundo das cores ou sequer do audiovisual, mas como o meu canal é puramente de opiniões, análises e informações, quis fazer esse vídeo simplesmente por gostar do assunto. E eu espero que você tenha gostado também. Se puder me ajudar deixando um like, se inscrevendo e compartilhando o vídeo, eu vou ficar muito feliz. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.